7. A espinha dorsal da noite 1. Essa percepção do fogo como uma coisa viva, a ser protegida e cuidada, não deveria ser menosprezada como uma noção primitiva. Ela encontra-se na raiz de muitas civilizações modernas. Toda casa na Grécia e na Roma antigas e entre os brahmanes da Índia antiga, tinha uma lareira e um conjunto de regras prescritas para cuidar da chama. À noite o carvão era coberto com cinzas, como isolamento pela manhã acrescentavam-se ramos para avivar a chama. A extinção dela na lareira era considerada sinônimo de morte na família. Nas 3 culturas o ritual da lareira estava ligado ao culto dos ancestrais. Essa é a origem da chama perpétua, símbolo ainda muito usado em cerimônias religiosas, comemorativas, políticas e esportivas em todo o mundo. O ponto de exclamação corresponde a um estalo, tocando com a língua na parte interna dos incisivos e pronunciando ao mesmo tempo o K3. Para acrescentar um item à confusão, a Jônia não fica no Mar Jônico, foi assim chamada por colonizadores das costas do Mar Jônico. Há alguma evidência de que os antecedentes mitos da criação sumérios tinham explicações amplamente naturalistas, mais tarde codificadas, em 1000 a.C., no Enuma Elish, quando nas alturas. Palavras iniciais do poema. Mas então os deuses tinham substituído a natureza, e os mitos apresentam uma teogonia, não uma cosmogonia. O Enuma Elish é reminiscente de mitos japoneses, e anos nos quais um cosmos originalmente lamacento é atingido pelas asas de um pássaro, o que separa a terra da água. O mito de criação fijiano diz Rokomautu criou a terra. Ele atirou como a concha do fundo do oceano em grandes porções e a acumulou em pilhas aqui e ali. São as Ilhas Fiji. A destilação da terra a partir da água é uma noção bastante natural para povos insulares e de navegantes. Funk. E a astrologia, que então era considerada por muitos uma ciência. Numa passagem típica, Hipócrates escreve devesse proteger também contra as ascensões das estrelas, em especial da estrela do cão Sirius, depois de Arcturus, e também da constelação das Pleiades. M6. O experimento foi realizado para demonstrar uma teoria equivocada sobre a circulação do sangue, mas a ideia de realizar experimentos para demonstrar ocorrências da natureza é uma inovação importante. F7. As fronteiras do cálculo foram também invadidas mais tarde por Eudoxo e Arquimedes. 8. O século VI foi uma época de notável fermentação intelectual e espiritual no planeta. Não só foi a época de Thales, Anaximandro, Pitágoras e outros na Jônia, mas também a do faraó egípcio Neco, que ordenou a circunnavegação da África, de Zoroastro, na Pérsia, de Confúcio e Lao Tse na China, dos profetas judeus em Israel, no Egito e na Babilônia, e de Gautama Buda na Índia. É difícil pensar que todas essas atividades não estejam relacionadas. 9. Conquanto existam algumas poucas e bem-vindas exceções. O fascínio de Pitágoras com o fato de as harmonias musicais terem fatores expressos em números inteiros parece claramente ser baseado em observação, ou mesmo experimentos com sons obtidos tangendo as cordas. Empedocles foi, ao menos em parte, pitagórico. Um dos alunos de Pitágoras, Alcmeão, é a primeira pessoa que se sabe ter dissecado um corpo humano. Ele fez a distinção entre artérias e veias, foi o primeiro a descobrir o nervo óptico e as trompas de Eustáquio, identificou o cérebro como a sede do intelecto, o que foi mais tarde contestado por Aristóteles, para quem a inteligência estava no coração, e depois reafirmado por Herófilo. Também fundou a ciência da embriologia. Mas o gosto de Alcmeão pelo impuro não foi compartilhado pela maioria de seus colegas pitagóricos em épocas subsequentes. 10. Um pitagórico chamado Hipasso publicou O Segredo da Esfera com 12 pentágonos, o dodecaedro. Consta que quando ele morreu num naufrágio, seu colega Pitágoras salientou a justiça dessa punição. Seu livro não sobreviveu. 11. Copérnico pode ter tido a ideia por ter lido sobre Aristarco. Textos clássicos então recém-descobertos foram causa de grande excitação nas universidades italianas quando Copérnico estava lá, estudando a medicina. No manuscrito de seu livro, ele mencionou a prioridade de Aristarco, porém retirou a citação antes que fosse impresso. Copérnico escreveu numa carta ao Papa Paulo III, segundo Cícero, Nicetas tinha pensado que a Terra se movia. Segundo Plutarco, que discute Aristarco. Outros tinham a mesma opinião. Portanto, quando a partir disso concebi sua possibilidade, eu mesmo comecei a meditar sobre a mobilidade da Terra. 12. Huygens na verdade usou uma conta de vidro para reduzir a intensidade da luz que passava pelo orifício. M13. Essa suposta posição privilegiada da Terra, no centro do que era então considerado o universo conhecido, levou A.R. Wallace a uma posição anti-aristarquiana em seu livro Man's Place in the Universe, O Lugar do Homem no Universo, 1903. Há de que o nosso planeta deve ser o único habitado. M9. A vida das estrelas 1.
Antes pensava que os prótons estavam distribuídos de modo uniforme pela nuvem de elétrons, e não concentrados num núcleo de carga positiva no centro. O núcleo foi descoberto por Ernest Rutherford em Cambridge, quando algumas das partículas bombardeadas ricochetearam de volta na direção da qual tinham vindo. Rutherford comentou: "Foi o evento mais incrível que me aconteceu na vida. Foi quase tão incrível quanto disparar um obus de canhão de 15 polegadas num pedaço de papel e ele voltar e atingir você." O espírito desse cálculo é muito antigo. As frases com que Arquimedes abre o calculador de areia são: "Há alguns, rei de Elon, que pensam que o número de grãos de areia é infinito e refiro-me não só à areia que existe em Siracusa e no resto da Sicília, mas também à que se encontra em todas as regiões, habitadas ou inabitadas. E ainda, há alguns que, sem considerá-lo infinito, pensam que nenhum número que tenha um nome é grande o bastante para exceder sua multitude." Arquimedes depois não apenas deu um nome ao número como o calculou. Mais tarde ele perguntou quantos grãos preencheriam, um junto ao outro, o universo que ele conhecia. Ele estimou 1063. Que corresponde, em curiosa coincidência, aos 1083 átomos ou próximo disso. 3. A Terra é uma exceção, porque nosso hidrogênio primordial, debilmente ligado a nosso planeta devido a uma atração gravitacional mais ou menos fraca, já escapou em grande parte para o espaço. Júpiter, com sua gravidade bem mais forte, reteve pelo menos a maior parte de seu complemento original do mais leve dos elementos. Estrelas com massa maior do que a do Sol atingem temperaturas e pressões de centro mais elevadas. Em seus estágios de evolução tardios, são capazes de ressurgir de suas cinzas mais de uma vez, usando carbono e oxigênio como combustível para sintetizar elementos ainda mais pesados. Os astecas previram um tempo em que a Terra ficará cansada, quando a semente da Terra chegará ao fim. Nesse dia, eles acreditavam, o Sol cairá do céu e as estrelas serão sacudidas do firmamento. EM6. Observadores muçulmanos anotaram também. Mas não há uma palavra sobre ela nas crônicas da Europa. M. Kepler publicou em 1606 um livro intitulado de Stella Nova sobre uma estrela nova, no qual se pergunta se uma supernova é o resultado de alguma concatenação de átomos no céu. Ele apresenta o que diz ser não minha opinião, e sim a de minha mulher ontem. Cansado de escrever, fui chamado para jantar e me foi servida a salada que tinha pedido. Arresse então, eu disse, que se pratos de peltre, folhas de alface, grãos de sal, gotas de água, vinagre, azeite e fatias de ovo estivessem voando no ar por toda a eternidade, poderia, por fim, haver a chance de se tornarem uma salada. Sim, respondeu minha amada, mas não tão boa quanto a minha salada. 8. 1g é a aceleração que atua em objetos em queda livre na Terra, e é de 10 metros por segundo a cada segundo. Um pedaço de rocha que cai atingirá a velocidade de 10 metros por segundo após 1 segundo de queda, 20 metros por segundo após 2 segundos e assim por diante, até atingir o solo ou ter a velocidade diminuída devido ao atrito com o ar. No mundo no qual a aceleração da gravidade fosse muito maior, corpos em queda acelerariam sua queda em medidas correspondentemente maiores. No mundo com uma aceleração de 10 gm, uma rocha percorreria em queda 10 ms, ou quase 100 metros por segundo após o primeiro segundo, 200 metros por segundo após o segundo seguinte e assim por diante. Um leve tropeço poderia ser fatal. O símbolo da aceleração da gravidade deve ser escrito com letra minúscula, para distingui-lo da constante gravitacional newtoniana G, que mede a força da gravidade em toda parte do universo, não apenas no mundo ou no Sol do qual se esteja falando, não importa qual seja. A relação newtoniana entre as duas quantidades é Fmg/gmr2 ggmr2, em que F é a força gravitacional, m é a massa do planeta ou da estrela, m é a massa do objeto em queda, e r é a distância do objeto em queda ao centro do planeta ou da estrela. M9. O antigo signo pictográfico dos sumérios para Deus era um asterisco, símbolo das estrelas. A palavra asteca para Deus era Teotel, e seu glifo era uma representação do Sol. Os céus eram chamados de Teoatl, o mar divino, o oceano cósmico. 10. Na beira da eternidade 1. Isso não é bem verdade. O lado mais próximo de uma galáxia está a dezenas de milhares de anos-luz mais perto de nós do que o lado mais afastado. Assim, vemos à frente como ela era dezenas de milhares de anos antes do que a parte de trás. Mas eventos típicos na dinâmica galáctica ocorrem durante dezenas de milhões de anos assim. O erro de se pensar que uma imagem da galáxia está congelada em um momento é pequeno. 2. O próprio objeto pode ser de qualquer cor, inclusive azul. O desvio para o vermelho significa apenas que cada linha do espectro aparece em comprimentos de onda maiores do que quando o objeto está em repouso.
A medida do desvio para o vermelho é proporcional à velocidade e ao comprimento de onda da linha espectral quando o objeto está em repouso. As datas nas inscrições dos maias também se estendem fundo no passado, às vezes no futuro distante. Uma inscrição refere-se a uma época datada de mais de 1 milhão de anos atrás. E outra talvez a eventos de 400 milhões de anos atrás, embora esta esteja sendo discutida por estudiosos dessa civilização. Os eventos memorizados podem ser míticos, mas as escalas de tempo são prodigiosas. Um milênio antes de os europeus quererem se despojar da ideia bíblica de que o mundo tinha alguns milhares de anos de idade, os maias estavam pensando em milhões, e os indianos em bilhões. 4. As leis da natureza não podem ser rearrumadas aleatoriamente nos pontos de inflexão. Se o universo já tiver passado por muitas oscilações, muitas possíveis leis de gravidade teriam ficado tão fracas que, para qualquer determinada expansão inicial, ele não se manteria unido. Uma vez tendo o universo tropeçado numa lei de gravidade assim, ele iria se separar e dispersar, e não teria oportunidade ulterior para experimentar outra oscilação. Há outro ponto de inflexão, e outro conjunto de leis da natureza. Assim, podemos deduzir do fato de o universo existir, ou uma idade finita, ou uma rigorosa restrição ao tipo de leis da natureza permitido em cada oscilação. Se as leis da física não são aleatoriamente rearrumadas nos pontos de inflexão, deve haver uma regularidade, um conjunto de regras que determine quais leis são permitidas e quais não. Esse conjunto de regras compreenderia uma nova física que controlaria a física atual. Nossa língua é pobre. Parece que não existe um nome adequado para essa nova física. Tanto para a física quanto metafísica, foram aplicados para outras atividades muito diferentes, e possivelmente de todo irrelevantes. Talvez transfísica resolvesse a questão. Se existisse uma criatura de 4 dimensões, ela poderia em nosso universo tridimensional aparecer e se desmaterializar à vontade, mudando notavelmente de forma, nos lançar para fora de espaços fechados e nos fazer aparecer de lugar nenhum. Poderia também nos virar do avesso, de dentro para fora. Há muitas maneiras de sermos virados de dentro para fora. A menos agradável resultaria em termos nossas vísceras e órgãos internos do lado de fora. E o cosmos inteiro, o brilhante gás intergaláctico, galáxias, planetas, tudo do lado de dentro. Não tenho certeza se gosto dessa ideia. 6. A ideia de que o universo parece ser, de modo geral, o mesmo, não importa de onde seja observado, foi proposta primeiro, até onde sabemos, por Giordano Bruno. M. 11. A persistência da memória 1. Assim, todos os livros no mundo não contêm mais informação do que uma transmissão de vídeo em uma única cidade americana durante um único ano. Os bits não têm todos o mesmo valor. 2. Algumas árvores chamadas sequoias são maiores em tamanho e têm mais massa do que qualquer baleia. 3. Há um contraponto curioso a essa história. O canal preferido para comunicação interestelar com outras civilizações tecnológicas tem a frequência aproximada de 1,42 bilhão de Hz, marcada por uma linha de espectro de rádio do hidrogênio. O átomo mais abundante no universo. Estamos só começando a prestar atenção a sinais de origem inteligente. Mas essa banda de frequência está sendo cada vez mais invadida pelo tráfego de comunicações civis e militares na Terra. E não só pelas grandes potências. Estamos engarrafando o canal interestelar. O crescimento descontrolado da tecnologia de rádio na Terra pode impedir uma comunicação imediata com seres inteligentes em mundos distantes. Suas canções podem ficar sem resposta porque não demonstramos vontade de controlar nossa poluição de frequências de rádio para ficar escutando. Outro. A aritmética com base no número 5 ou no 10 parece tão óbvia que no grego antigo o equivalente a contar tinha o significado literal de sincar, ou seja, usar o número 5 como base da contagem. Uma análise recente sugere que 96 de todas as espécies no oceano podem ter morrido naquela ocasião. Com uma taxa tão enorme de extinção, os organismos atuais podem ter se desenvolvido de apenas uma amostra pequena e não representativa dos organismos que viviam no final do período Mesozoico. M. 6. Em certo sentido, tal integração por rádio entre indivíduos separados já está começando a acontecer no planeta Terra. Enciclopédia Galáctica 1. Fourier é atualmente famoso por seu estudo sobre a propagação do calor em sólidos, hoje empregado para compreender as propriedades da superfície dos planetas, e por sua investigação de ondas e outros movimentos periódicos ramo da matemática conhecido como análise de Fourier. Quando Lapérouse estava montando a companhia de navegação na França, houve muitos jovens capazes e ansiosos por ir que se inscreveram, mas foram recusados. Um deles era um oficial de artilharia corso chamado Napoleão Bonaparte. Esse foi um interessante ponto de inflexão na história do mundo. Se Lapérouse tivesse aceitado Bonaparte, talvez a Pedra de Rosetta nunca fosse encontrada. Et Champollion,
Poderia nunca ter decifrado os hieróglifos egípcios, e em muitos outros aspectos nossa história recente poderia ter sido mudada de maneira significativa. 3. O relato de Cowley, o chefe Tlingit, mostra que mesmo numa cultura pré-letrada um relato reconhecível como de um contato com uma civilização avançada pode ser preservado por gerações. Se a Terra tivesse sido visitada centenas de milhares de anos atrás por uma civilização extraterrestre avançada, mesmo se a cultura contatada fosse pré-letrada, seria de esperar que houvesse alguma forma reconhecível de preservação desse encontro. Mas não há um único caso no qual uma lenda confiável datada de tempos pré-tecnológicos possa ser entendida apenas em termos de um contato com uma civilização extraterrestre. Pode haver muitas motivações para se ir às estrelas. Se nosso Sol ou outra estrela próxima estivesse perto de se tornar uma supernova, um programa importante de voo espacial interestelar poderia de repente tornar-se atraente. Se estivéssemos muito avançados, a descoberta de que o núcleo galáctico estava a ponto de explodir poderia até criar interesse em voos espaciais transgalácticos, intergalácticos. Essas violências cósmicas ocorrem com frequência bastante para que civilizações nômades exploradoras do espaço não sejam incomuns. Mesmo assim, sua chegada aqui na Terra continua a ser improvável, ou outros órgãos nacionais. Considere o seguinte pronunciamento do porta-voz do Departamento de Defesa britânico, como relatado no Observer de Londres de 26 de fevereiro de 1978. Quaisquer mensagens transmitidas do espaço exterior são de responsabilidade da BBC e dos Correios. É responsabilidade deles rastrear transmissões ilegais. M13. Quem fala em nome da Terra 1. O processo é similar, mas muito mais perigoso, à destruição da camada de ozônio causada pelos fluorocarbonetos dos aerossóis, que foram banidos em comum acordo por muitas nações, e ao que se alega como explicação da extinção dos dinossauros pela explosão de uma supernova a algumas dezenas de anos-luz de distância. A palavra cosmopolita foi inventada por Diógenes, filósofo racionalista e crítico de Platão. 3. Com a única exceção de Arquimedes que durante sua estada na Biblioteca de Alexandria inventou o parafuso de água,